energia nuclear ou energia termonuclear. A gente fala termonuclear porque não deixa de ser uma geração termoelétrica. Só que nós vamos dar uma atenção maior ao circuito primário, tá? É muito importante que vocês entendam que existem circuitos separados em uma usina nuclear. Nós temos três circuitos, né? Denominado primário, secundário e terciário, diferente de uma usina termoelétrica. O circuito primário ele é composto por outros tipos de equipamentos, porque eu vou estar trabalhando com um elemento radioativo, e nós vamos ver que elemento radioativo é esse, tá bom? Aqui no Brasil nós temos duas usinas em operação. Em Angra dos Reis 1, né? Nós chamamos de Angra 1, e nós temos Angra 2, tá? Essas duas usinas, elas são situadas no município do Rio de Janeiro, no município Angra dos Reis, situado no Rio de Janeiro, tá? Mais precisamente na praia da Itaorna. O nome dessa central nós chamamos tecnicamente de Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, só que é conhecido como Angra 1 e 2. Angra 3, que é a terceira usina termonuclear, está em construção e estima-se que lá por volta de 2025, nós estamos em 2020, ou seja, daqui a mais ou menos 5 anos, acredito eu que deva entrar em operação, né? Em 2015 as obras foram paradas, né? Fizeram uma investigação lá e tiveram algumas irregularidades e tiveram que parar as obras, né? Acredito que deva posteriormente retomar as obras para que a usina de Angra 1 pare de funcionar e entre a usina de Angra 3, tá? Todas elas são situadas lá na praia de Itaorna, no entorno da praia de Itaorna, em Angra dos Reis, tá? Aquela pergunta, por que foi escolhido justamente esse local? Por dois fatores, né? Um, porque a geração nuclear ela precisa de água, tá? Logicamente não com a mesma quantidade que a usina hidrelétrica, mas eu vou precisar sim de água, assim como eu preciso de água também na usina termoelétrica. E eu vou aproveitar justamente a água desse mar, da praia de Itaorna, para fazer o aproveitamento. E um outro fator interessante também é que essas duas usinas elas alimentam tanto São Paulo, uma parte de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, tá? Então ela é responsável pelo transporte, pela geração, né, e para ajudar no transporte da energia para esses três estados, tá bom? Não em sua totalidade, mas pelo menos em uma boa parte. Então, região sudeste ali é favorável com esse tipo de geração. Tinha um projeto futuro, tá? De trazer uma usina nuclear aqui para o Ceará. Não sei se aqui alguém ouviu falar. Só que isso ficou no papel e não foi dado adiante, né? Não sei se futuramente eles vão pensar em fazer isso, tá bom? Quando a gente fala em geração nuclear ou termonuclear, não deixa, né, de lembrar de alguns acidentes que ocorreram relacionados à geração nuclear, né? Nós temos em Pripyat, a usina de Chernobyl, que foi em 1986, no qual um erro de operação lá, né, foram fazer um teste, segundo a história, quiseram fazer um teste no reator e acabou por gerar uma reação em cadeia que explodiu a tampa do reator e hoje essa cidade ela é uma cidade fechada, né? Hoje ninguém habita nessa cidade. Anos antes, aliás, anos antes, no caso em 79, foi que foi, digamos assim, pouca gente se lembra, é a usina de Three Mills, se me falha a memória, nos Estados Unidos. Foi em 79 que ocorreu também um procedimento lá, no qual o combustível derreteu dentro do vaso lá de contenção, né? E ocorreu esse desastre, isso já tem um certo tempo. Aqui no Brasil, graças a Deus, nós nunca tivemos problema com relação a isso. E até tivemos, só que não foi relacionado à usina, mas foi relacionado a um elemento radioativo chamado césio-137. Eu não sei se vocês aqui vocês lembram disso, ou já ouviram falar. O césio-137 foi um acidente que aconteceu um ano depois de Chernobyl, no caso em 87.
2 catadores de lixo, né, entraram numa clínica que já estava fechada, praticamente abandonada, e tinha uma máquina de ressonância. Eles tiraram de lá um equipamento, e esse equipamento, que é um equipamento que era utilizado na época para ressonância, continha dentro um pó azul muito bonito. E esse pó tinha em seu composto o césio-137, que é um elemento altamente radioativo. Resumindo toda a história, uma boa parte das pessoas do entorno lá desse local lá de Goiânia sofreram com isso. Alguns morreram, né, por um pouco tempo, porque radiação é uma coisa realmente muito séria. E o pior, que a radiação é uma coisa que você não consegue enxergar, não está a seus olhos, né? É como esse Covid-19 que está por aí, que ninguém consegue enxergar, né? Às vezes a pessoa contaminada pegou a maçaneta de uma porta e eu peguei também da maçaneta de uma porta. Então são coisas que não tem como a gente ver. No caso da radiação, existem, né, dispositivos de medição que conseguem verificar o nível de radiação do ambiente, né? Mas até que seja provado que esse local, né, está com um nível de radiação muito alta, aí já é outra história, tá bom? Algumas informações iniciais, tá certo? Essa parte de geração a partir do combustível chamado urânio, que é o que eu vou enfatizar na aula de hoje, tá? O combustível que é utilizado para essa geração, ela já vem há um certo tempo, faz muito tempo que é feito estudo acerca desse componente, desse dispositivo, desse minério, desse metal, e graças a Deus nós temos aqui no nosso Brasil relativamente em abundância, tá? Nos países industrializados, 24% da população mundial consome cerca de 72% da energia total primária, tá? Essa energia ela é dividida em vários segmentos, então eu tenho um leque de variedades, eu tenho um leque de opções de geração de energia que parte de um parque eólico, né, no qual eu utilizo como combustível o vento. No setor de hidrelétrica eu utilizo a água. Eu tenho usinas solares que funcionam, né, a partir da irradiação solar. Eu tenho o gás natural, petróleo, carvão, mineral utilizado para termoelétrica. E o urânio, que é o que a gente vai falar hoje, que é o combustível utilizado para esse fim. A energia nuclear é a energia liberada em uma reação nuclear, ou seja, em processo de transformação de núcleos atômicos. Essa imagem aqui diz respeito a uma usina termonuclear. Isso aqui muita gente chama de torre de resfriamento, tá bom? É uma das peças principais que compõem a energia nuclear. Eu vou falar um pouquinho de cada, tá? Componente que fecha um ciclo total de geração. E há alguns anos, a geração termonuclear é outro método para a obtenção de energia elétrica, há muitos anos, tá bom? Existem vários países que trabalham com essa parte de geração a partir desse combustível radioativo, né? Esse combustível que tem um poder de reação em cadeia muito grande, que é o urânio. Hoje nós estamos entre a sexta e sétimo maior reserva de urânio no mundo, tá? A primeira, acredito eu, ainda seja a Austrália, mas nós temos Cazaquistão, nós temos Canadá, nós temos Rússia. Existem alguns países que têm, né, que tem em seu país esse combustível, tá? Aqui no Brasil são 3 locais, tá? Eu acredito que são retirados nesses 3 locais. Se tem mais eu não sei, mas nós temos Caetité, que fica lá no interior da Bahia, tá? No sul da Bahia. Lá é retirado o urânio, esse metal. Eu vou mostrar para vocês o formato dele quando é retirado da terra. Nós temos Santa Quitéria, aqui no Ceará. Em Santa Quitéria é retirado também urânio. E nós temos lá em Minas Gerais, em Caldas. Então, são esses 3 locais onde é retirado, tá? Em sua maioria aqui, Santa Quitéria e Caetité, no interior da Bahia. Então, é retirado através de um sistema de minério, né? Uma mineração, no qual vai tirar essa pedra e vai realizar todo o processo, lógico. No processo de geração... Oi? No processo de geração de termoelétrica... Rogério vai falar alguma coisa? Não, professor, boa noite. Só cheguei meio atrasado agora. Ah, não, tranquilo. Então, vamos lá. Então pessoal, diferente da termoelétrica convencional, uma termoelétrica convencional, eu tenho uma espécie de caldeira gigante, eu vou ter um aquecedor,
eu vou colocar esse combustível, né, para realizar a queima e realizar todo o trabalho. No nosso caso aqui, da energia nuclear, eu não vou utilizar a queima de um combustível, tá? Eu vou utilizar a reação em cadeia de um componente encontrado na Terra chamado urânio, tá? Existe todo o processo. Eu não vou queimar esse urânio, eu não vou pegar essa pedra, colocar debaixo de uma panela e começar a fazer processo assim como eu faço com a termoelétrica. Então, o processo é totalmente diferenciado, tá? Só que foram encontrados, né, há muitos anos, em cima desse estudo, que o urânio ele tem uma capacidade grande de reação em cadeia. Então, isso já conta como um ponto positivo em torno desse trabalho, tá? Desde a parte da mineração até o destino final, então ele acompanha uma certa etapa, tá bom? Eu vou explicar um pouquinho sobre o reator, tá? Sobre o vaso de contenção, sobre a parede e assim por diante. A forma imaginada para liberar energia nuclear baseou-se na possibilidade de partir-se ou dividir-se um núcleo de um átomo pesado. Esse átomo, no caso, é o átomo de urânio. Na natureza eu posso encontrar o chamado urânio 234, urânio 235 e urânio 238. O urânio utilizado para obtenção de geração, em nosso caso, é o urânio 235. Na tabela periódica, para quem ainda lembra lá do tempo da física, da titia Maria, o urânio é representado por 92 prótons, tá? Eu tenho 92 prótons e eu acho que 143 nêutrons, né? Por isso que a gente chama de urânio 235, tá? Porque é a soma dos prótons e dos nêutrons. Faz essa soma, obtém esse valor de 235. Ele, no seu estado natural, é simplesmente um metal, uma pedra, tá? Vai precisar por um processo de maturação, de enriquecimento, de beneficiamento, até que ele fique em condições realmente de geração de energia, tá? Então, o que vai fazer, vou falar a grosso modo, o que vai fazer com que essa energia seja liberada em forma de calor, né, ou energia térmica, vai haver um bombardeamento de nêutrons em cima desse átomo, dessa pecinha de urânio, que vai estar instalada dentro da usina nuclear. E uma vez que eu faço o bombardeamento do nêutron em cima desse componente, desse átomo de urânio, ele vai, digamos, partir em dois pedaços, aí a gente chama de fissão nuclear. Ele partir vai dividir em dois átomos menores, que vai vir um outro nêutron e vai bombardear, e assim vai gerar uma reação em cadeia, no qual eu vou ter um aquecimento muito grande e que precisa ser controlada, tá? O acidente que ocorreu em 86 foi justamente pelo fato de o reator entrar num aquecimento muito grande e, devido aos testes que eles foram querer fazer, tentaram resfriar, mas não deu tempo, né? Aí aconteceu o desastre, tá? Como o urânio ele tem uma grande capacidade de expansão de energia, há muitos anos o urânio ele pode ser utilizado para geração de energia, que é o nosso ponto principal, tá? Mas eu posso utilizar também na área da medicina o urânio, né? A pessoa que passa por um processo delicado e doloroso de realizar uma quimioterapia é um dos exemplos, né? Que eu vou utilizar um componente radioativo para tentar matar essas células cancerígenas, tá bom? Uma máquina de ressonância, né? Uma máquina de raio-x utiliza esse processo. E, por último, o sistema de bomba atômica, né? Então, para que a bomba atômica ela tenha o seu efeito destruidor, eu vou utilizar dentro desse contexto urânio. O que vai diferenciar da bomba atômica, da parte da medicina e da geração, é a quantidade de nível de enriquecimento que esse urânio vai receber, tá bom? Esse urânio 235, quando ele for retirado da natureza, ele tem, digamos, vou falar grosso modo, ele tem um poder de 0,7%, mais ou menos. 0,7% para a parte de geração, digamos, não dá para ser utilizada. Nesse caso, o enriquecimento vai fazer um trabalho para conseguir aumentar essa porcentagem ao em torno de 3 a 3,5%. Então, a quantidade, né, de enriquecimento feito em cima de um urânio para geração de energia é por volta de 3, 3,5%. Na parte da área de medicina é mais um pouco, na parte de 20%, 25%, e a bomba atômica é na casa dos 80, 85%. Tá bom?
Então, o que é uma usina nuclear ou uma usina termonuclear? Uma usina nuclear é uma instalação industrial que tem por finalidade produzir essa energia elétrica a partir de reações nucleares. Tá? As reações nucleares vão ocorrer porque eu vou ter esse combustível que vai fazer esse trabalho, e esse urânio é um elemento altamente radiativo. Para isso, eu vou precisar utilizar meios para tentar selar, tá, todo o trabalho desse elemento radioativo para fazer com que ele não consiga sair, né, daquele local e conseguir atingir ao meio externo. Essa figura que vocês estão vendo aqui, olha, eu tenho duas torres e eu tenho essa peça zona aqui, ó, esse vasozão enorme aqui, tá? Esse componente aqui é onde está praticamente o coração da usina toda, tá? Essa peçazinha, ela tem uma parede mais ou menos com espessura de 1 metro, então dá para entender aí a preocupação em tentar proteger, tá? Os elementos que compõem essa usina. O elemento é realmente radioativo, você tem que trabalhar com cuidado, porque senão você acaba por deixar escapar radiação, e radiação, uma vez que é emitida na atmosfera, leva milhares de anos para poder realmente desaparecer. Então, é um fato que requer muita preocupação, tá bom? Aproveitando-se do calor emitido na radiação, para aquecer a água até se tornar vapor, assim movimentando a turbina, vapor acoplado a um gerador. Então, olha, o que vai diferenciar uma usina nuclear de uma usina termoelétrica comum, tá? Nessa parte de turbina que está acoplado no gerador, o motor que vai pegar essa água do condensador, né? Porque ela vai sair da parte gasosa, vai voltar para o estado líquido, vou precisar bombear água de novo. Esse processo, ele é praticamente igual a de uma termoelétrica convencional. A diferença vai se dar no circuito primário, tá? Nós vamos ver que tem essa parte do circuito primário é totalmente isolada do circuito secundário, justamente para garantir a segurança dessa radiação não ter como escapar, certo? A reação nuclear é a modificação da composição do núcleo atômico de um elemento, tá? Que vai transformar em outro ou outros elementos. Uma vez que esse urânio, no momento de seu funcionamento, né, ele está sendo fissionado, ou seja, está recebendo essa quebra, essa fissão, que a gente chama de fissão nuclear, ela é transformada em mais dois componentes, que no caso é o bário e no caso é o criptônio. Tá? Isso é no momento da quebra, mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Existem duas formas de reações nucleares. A primeira, que é utilizada pelas usinas, tá bom? É a fissão, no qual eu vou pegar o núcleo atômico e com essa quebra, que essa fissão é quebra, eu vou dividir em duas ou mais partículas que o nêutron vai bombardear e vai acontecer a mesma coisa, tá? Pessoal, só um instante aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir, pessoal? Sim, professor, estou ouvindo bem. Estamos sim, ouvindo bem. É por Francisco. Pronto, é porque o Francisco Bruno mandou uma mensagem agora e disse que não está saindo o áudio. Não, está até bem. Vê com ele aí, pessoal, aí dá uma orientação para ele, para não ter que parar a aula, no grupo, tá bom? Faz esse favor para mim, só para ver se há alguma parte da configuração, alguma coisa que ele apertou lá sem querer, certo? Tá bom. Pronto, beleza. Então, vamos lá. Então, essa fissão, pessoal, nada mais é do que essa quebra, tá? Já a fusão ocorre um processo inverso. Então, o processo de fusão, que é a união, ao menos dois núcleos atômicos se unem para formar um novo núcleo. Então, a fissão é o contrário. A fissão eu vou ter um núcleo, e esse núcleo vai ser subdividido entre outras partículas que, com essa quebra, através do bombardeamento desse elétron, vai partir de novo e vai formar mais partículas. Tá? Então, a reação em cadeia, ou seja, vai aumentar, né? Vai aumentar de uma maneira muito rápida, porque esse processo é um processo instável, ele vai mudar graças à fissão e não à fusão. Então, a utilização para geração de energia é através da fissão nuclear. A fusão, até hoje, estão estudando meios para ver se consegue obter energia através desse processo. Só que, é aquele caso, ficou no estudo e ainda não tem nada resolvido. Tá? Futuramente, quem sabe, esse vai ser um dos processos também onde eu vou conseguir obter geração de energia. A fissão, no caso, eu vou separar o núcleo dos átomos, tá certo?
Essa fissão nada mais é do que a quebra. Eu acho que você não ligou o áudio. Tá passando a orientação, né? Beleza. Então, acaba-se por dividir-se entre 2 ou mais núcleos, né? Aqui seria o estágio original. Essa primeira figura aqui é só uma representação simbólica, tá bom? É o urânio 235, tá? Aqui seria o número de prótons. Uma vez que eu vou injetar nêutron, ele vai dividir, né? Eu vou aumentar para 236 urânio 236, que eu vou bombardear, vai virar bário e vai virar criptônio, e assim vai aumentando, vai aumentando. Lógico, o elemento que vai conter esse combustível vai precisar controlar essa reação em cadeia para que não ocorra nenhum acidente, né? Nós temos, de certa forma, um privilégio, porque as 2 usinas que funcionam aqui no nosso país, elas estão preparadas, tá? Para qualquer problema, qualquer avaria que puder acontecer, inclusive terremoto. Então, nós nos antecipamos com relação a esse problema. Ainda bem, né? A fusão nuclear, no caso, eu vou pegar 2 ou mais núcleos e vou juntar e formar um só. Sim, alguém ia falar alguma coisa? Não, né? Certo? Então, são processos diferenciados. Eu preciso de um resfriamento constante, tá? Nesse elemento. O outro acidente que eu esqueci de falar, né? Que foi lá em Fukushima, no Japão. Esse acidente que ocorreu lá, acho que foi em 2001, se não me falha a memória. Não foi um problema na usina, mas foi o problema do tsunami, né? Que as ondas invadiram a usina nuclear de Fukushima e ocorreu aquele desastre. Aí já foram um processo que não foi diretamente o problema na usina. Aí vamos para o combustível, né? Para que haja funcionamento de uma usina, faz necessário o uso do elemento químico encontrado na natureza. Nós já falamos aqui do urânio, tá bom? E vamos ver esse elemento. Então, na natureza, quando ele é retirado, pessoal, o urânio ele está nessas condições. Então, é uma pedra, tá? Nós chamamos de metal, tá bom? Ela tanto que é da classe dos metais. A tabela periódica, ela tem o número atômico 92, por isso que inicialmente a gente utiliza 92, porque são 92 prótons, né? Essa parte 235 é só para essa parte química, né? Assim, não precisam ficar falando, né? O processo, como é que funciona? Essa pedra ela é retirada através de uma equipe, né? Existe a UNB, né? Que é a Usina Nuclear do Brasil. Eu tenho a Comissão Nacional de Energia Nuclear, né? Que é situada tem no Rio de Janeiro, mas eu tenho aqui em Fortaleza, né? Ali na Santo Dumont. Eu tenho lá em Resende, né? Eu tenho também lá em Caetité. Então, são alguns locais onde tem a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, existem, assim como tem órgãos que trabalham como Sistema Interligado, Operador Nacional do Sistema, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, nós temos também os órgãos que trabalham só para esse fim. Tá bom? Então, eu tenho o Instituto Nuclear... Oi, Moisés. Pode voltar uma página anterior a essa, por favor? Posso sim. Essa aqui? Isso, é. Pronto, professor, obrigado. Tranquilo. Então tudo parte desse minério, tá bom? Eu vou falar como é que é feito todo o processo, até que ele chegue realmente ao seu destino final. Primeiro ele vai ser extraído, lógico, né? Uma vez que houve essa extração, lá na própria sistema lá de mineração, o que é que acontece? É retirada essa pedra, eles fazem uma tal de lixiviação, né? Essa lixiviação consiste em colocar um componente ácido, né, no meio dele para misturar justamente essa parte do urânio e do minério. Então, uma vez que ficou separado, essa imagem aqui já está de uma forma até mais rápida, né? Porque do pó, ele não vai ser diretamente, da pedra não vai ser transformado diretamente em pó. Então, ele tem todo um processo. Então, primeiro vai ser extrair o urânio, depois vai passar por um processo de lixiviação, que ele vai fazer justamente esse trabalho de separação do urânio com minério, tá? O segundo passo
uma vez que ele foi retirado, seja lá em Caetité, ou seja aqui em Santa Quitéria, é retirado, ele vai ser encaminhado para Resende, que fica no Rio de Janeiro. Lá em Resende vai passar por alguns estágios, tá bom? Até chegar ao pó, ele vai virar como se fosse tipo uma pasta. Depois que vira essa pasta, vai passar por um processo no qual ele vai ser transformado em pó. A gente chama de yellow cake, né? Como se fosse bolo amarelo. Mas a ideia de transformar nesse pó. Aí vamos lá. Depois que passa por isso, aí vai começar o processo de enriquecimento, tá? Esse enriquecimento, ele vai ficar, esse componente, esse pó, ele vai ficar em várias centrífugas. É como se fosse centrífugas, são várias, tá? E vai fazer esse trabalho de agitação para realizar o enriquecimento e aumentar de 0,7, que é o valor inicial, para em torno de 3 ou 3,5%. Tá bom? Depois que realiza esse processo de enriquecimento, né, ele fica sendo... Ele vai ser transformado em hexafluoreto de urânio. Tá? A pastilha, que é o destino final, o combustível realmente, porque toda essa peça, todo esse trabalho vai virar pastilhazinha pequenininha, de 1 centímetro de altura. Ele vai primeiro, essa pedra, na parte do processamento, lá na centrífuga, vai virar hexafluoreto de urânio, tá bom? Isso aqui, esse trabalho virou pó, beleza. Depois ele é encaminhado para fazer esse trabalho e convertido para um estado gasoso de hexafluoreto de urânio. O destino final, ele vai sair de hexafluoreto de urânio para dióxido de urânio, que é justamente a pedrazinha, essa pastilhazinha, tá? Ela vai aumentar mais a concentração, que no estágio natural é de 0,7, vai passar para 3%, tá bom? Bom, se porventura eu pegar dessa pastilha, eu vou receber radiação, não vai, porque essa radiação ela vai ficar concentrada depois que ela está dentro do reator nuclear e depois que ela é efetuada a quebra na parte interna, tá? Uma vez que eu realizo o enriquecimento, né, que vai fazer todo o trabalho, uma vez que essa pastilhazinha já está pronta, que é justamente essa representação que vocês estão vendo, ela vai passar por um processo de retificação, ela vai entrar numa estufa. Por que eu vou precisar entrar na retificação? Oi, Moisés. Então, a pedra na natureza ela é inofensiva. É inofensiva. Ela não oferece risco. Lógico, como todo trabalho de mineração, quando é extraído, logicamente, a parte técnica tem todo o seu dispositivo de segurança, né? Tem máscara, tem luvas, né? Porque pode, nessa questão da inalação, oferecer algum risco, tá? Mas de dizer que a pessoa morreu porque pegou numa pedra de urânio, eu nunca ouvi falar. Depois de hexafluoreto de urânio, então vai partir para ser transformado em dióxido de urânio. Para a pastilha ser utilizada realmente para o fim, né, de geração, vai ser retificado, né, para fazer o ajuste, para ficar todos no mesmo tamanho, todo no mesmo formato, todo bonitinho, tá? Ela vai passar por todo o processo para que ele fique realmente com, eu acredito que seja 1 centímetro de altura, tá? Realmente ele é muito pequena, essa pastilhazinha. Agora, olha a vantagem. Uma pastilhazinha dessa consegue gerar eletricidade numa casa que tem, digamos, quatro pessoas morando durante 1 mês. Imagina o nível de energia que esse carinha aqui consegue emitir. Uma casa com 4 pessoas durante 1 mês. Uma pastilha dessa. Essa pastilha ela vai ficar empilhada, tá? Nessas varetas, que chamamos vareta de combustível, tá? Depois, antes, quando passou pelo processo de maturação dessa pastilha, com temperatura muito alta, né? Vai passar para um sistema de forno e tal. Vai ficar no ponto de ser utilizado nessas varetas. Vão ser montados os elementos combustíveis, compostos por pastilha de dióxido de urânio, montado em tubo de uma liga metálica. Aí vamos lá. A primeira barreira de proteção desse componente é justamente essas varetas combustíveis. Então, eu vou colocar várias pastilhas que vão ficar empilhadas uma, né, em cima da outra. E esse componente vai ser o responsável por realizar a quebra, tá? Vai realizar a quebra desse urânio para começar a fazer a sua reação em cadeia, tá? Então, o trabalho tudo parte daqui. Então, desde a extração, que é a parte inicial, passando pelo beneficiamento, tá bom? Vai virar um estado gasoso, né, como hexafluoreto de urânio, para depois ser transformado em dióxido de urânio,
que é realmente a parte que interessa na utilização de geração de energia. Aí vamos falar do urânio propriamente dito, tá? Já dei uma adiantada aqui legal, do urânio 235. O urânio 235, ao ser bombardeado por um nêutron, absorverá sem oferecer resistência, deixando instável. A gente fala instável porque ele vai mudar, né? O instável quer dizer mudança, ele não vai ter estabilidade, quer dizer, ele vai ser suscetível a realizar mudanças, tá bom? Então, vai gerar uma reação em cadeia. Quais são as partes constituintes, ou seja, quais são as partes de uma usina termonuclear? Nós temos algumas partes que chamamos principais, que é o reator. Esse reator nós podemos dizer que é o coração total da turbina. Então, a atenção de toda a usina nuclear é mais voltada para o reator, porque dentro do reator eu vou ter o elemento combustível, tá? E eu vou ter as barras de controle. Esses componentes vão estar dentro desse vaso, que é justamente esse vaso de concreto e aço, que irá proteger contra qualquer possível radiação que porventura acontecer, tá? Isso não é uma coisa comum de acontecer. Aqui, graças a Deus, nós não tivemos nenhum problema, a não ser uma tubulaçãozinha que teve um problema em 83, 84, mas foi na parte de teste, mas foi o estágio inicial, mas nada muito grave, tá? Junto com o reator, trabalhando, eu vou ter o gerador de vapor, tá? O gerador de vapor, sim, vai fazer um trabalho de, como o próprio nome diz, gerar vapor, para que esse vapor ele passe pressurizado pela tubulação e atinja a pá da turbina. E essa pá da turbina que está acoplada no gerador vai fazer o seu trabalho. Tá bom? Alguém ia perguntar alguma coisa? Não, né? Então vamos lá. Professor, Oi. uma curiosidade. Ei, professor, por que eles resolveram investir nessa energia nuclear? E assim, aparentemente é bem perigoso, né? Porque tem esse rejeito, tem o perigo de esse acidente nuclear. Então, de certo modo, é muito risco, né? Ainda tem a questão desse descarte do elemento radioativo. É aquele caso, você me fez uma pergunta muito difícil, né? Que eu não vou saber te responder. Mas, assim, tem ponto positivo uma geração nuclear? Tem. Eu acabei de falar agora há pouco tempo, né? Que com uma pastilhazinha daquela eu consigo gerar uma energia gigantesca, né? É uma forma de energia segura? É, desde que se trabalha com cuidado. Por exemplo, o acidente que teve em 79, nos Estados Unidos foi negligência. O acidente que teve em 86 foi negligência, entendeu? Então, a maioria desses acidentes que aconteceram não foi porque tinha que acontecer, não, foi erro humano. Porque ele fazia um teste e por erro humano acabou por muitas pessoas acabar pagando por isso, entendeu? Mas assim, por exemplo, Rio de Janeiro, o Angra dos Reis até hoje está funcionando. As obras começaram em 72, 73, por aí. Que começaram o trabalho das obras dessa usina, né? E desde a década de 80 está funcionando, até hoje nunca teve problema. Pelo contrário, né? As equipes estão a cada dia procurando viabilizar formas de segurança para que, caso ocorra algum problema relacionado a isso, né, a gente fique seguro, né, principalmente eles lá, né, da região sudeste, que é onde está mais próximo dessa usina. Então, olha, esse reator ele vai estar junto com esse gerador de vapor, só que não é porque está junto que o gerador de vapor vai receber radiação, tá? Vocês vão entender por quê. Aí eu tenho o condensador, que a gente já sabe o que o condensador vai fazer, né? Que ele vai transformar o estado gasoso para o estado líquido e tal. Eu vou ter o vaso de pressão e o elemento combustível, que no caso vai ser esse componente chamado urânio. Essa figura aqui, eu vou tentar explicar de uma maneira mais simples possível para a gente tentar entender. Olha aqui. Aquele invólucro lá que eu mostrei para vocês na figura é justamente essa peçazinha aqui, ó, que nós chamamos de vaso de contenção, tá? Esse vaso de contenção, além de ele ter concreto, ele tem uma parede de aço, de mais ou menos uns 3 centímetros. A espessura é gigantesca. A Angra dos Reis recebe visita técnica, né? Periodicamente. Eu não sei como é que é o processo lá, mas recebe visita. E quem vai visitar lá, logicamente, visita todas as partes, menos essa parte aqui
no qual se encontra o reator, tá? Porque essa parte que se encontra o reator vai ter que ter uma roupa diferenciada, né? E realmente só quem vai entrar é a parte técnica para realizar alguma manutenção ou verificar alguma coisa. Esse vaso de contenção tem uma parede, vamos colocar aí mais ou menos 1 metro de espessura. Então, é concreto, é cimento, é aço, justamente para que, se caso ocorresse um fator de um urânio ser derretido devido a alta temperatura e logicamente, ultrapassar o reator, então ele não chega a ultrapassar o vaso de contenção. Então, o vaso de contenção é a barreira que vai proteger. Qual a primeira barreira? A primeira barreira é justamente essas varetazinhas aqui, olha, que eu mostrei naquela figura. Essas varetazinhas, que é feito de uma liga metálica, vai ser o primeiro elemento que vai proteger desse urânio escapar, digamos assim. Mesmo assim, eu ainda vou ter esse vaso de pressão e mesmo se ocorrer, ainda vou ter esse vaso de contenção. Então, veja que eu estou redobrando a segurança para evitar justamente que essa radiação ela seja emitida. Aí vamos lá, como é que funciona o processo? Aqui dentro eu tenho água. Vale salientar que a água que eu tenho dentro desse reator é uma água desmineralizada, o que quer dizer que é uma água isenta de minerais, uma água pura, tem que ser, tá bom? Vai realizar um aquecimento, só que essa água não vai entrar em processo de evaporação, porque eu vou ter esse componente chamado pressurizador. O pressurizador vai aumentar a pressão, tá? E a ideia de aumentar a pressão é justamente para isso, vai manter uma pressão alta, para evitar que essa água seja evaporada. Aí o que acontece? Essa água ela vai passar e vai adentrar aqui o gerador de vapor, só que, preste atenção, aqui eu tenho água também. Essa figurazinha, essa cozinha lilás aqui, é como se fosse, digamos, é como se fosse a água do gerador de vapor. Essa água do gerador de vapor não tem nenhum contato com essa água do reator, então são águas totalmente distintas. Tá bom? Para a gente entender. E aí vem aquela pergunta, né? Eu poderia até não ter esse gerador de vapor e poderia conectar diretamente aqui. Porque o que está passando aqui é vapor, tá? O vapor está passando por uma tubulação. Isso aqui é uma tubulação, não é água, tá bom? E essa tubulação, ela está aquecendo. Bom, eu vou falar a grosso modo. Eu poderia cortar essa tubulação e ligar diretamente aqui na turbina? Bom, até poderia. Só que, veja, que possivelmente poderia acontecer, no caso de um acidente numa dessas barrazinhas aqui, desses elementos de combustível, esse vapor ou essa água, ela passar pela turbina e entrar em contato com os demais componentes. Então, por questão de segurança, o que acontece? Vai haver uma reação em cadeia, porque essas varetas vão bater, vai ter uma reação no qual vai haver um aquecimento na estrutura interna do vaso de pressão. Só tirar aqui, acho que tem áudio ligado aqui. Pronto. Então, esse aquecimento, né, vai fazer com que esse aquecimento seja levado aqui para essa tubulação. Então, vai esquentar essa água. Aí sim, esse vapor vai passar pressurizado para a turbina. E daqui em diante você já sabe qual é o trabalho, né? Vai estar acoplado, vai gerar, vai levar para uma subestação e vai realizar o mesmo trabalho. Nessa parte do condensador, né, ele vai pegar uma pressão já bem menor, porque ele vai transformar para um estado líquido. Eu vou ter um sistema de bomba, tá? Esse sistema de bomba vai bombear água para o sistema, lógico que eu vou precisar água para cá, o gerador de vapor. Para o reator não vou precisar, porque eu vou ter lá água constante, tá bom? Embora esteja crescido, mas em virtude do pressurizador não vai acabar a água. Em períodos, né? Em períodos eu preciso completar essa água, mas não é uma coisa assim tão rotineira, tá? Não me pergunte de quanto em quanto tempo, que isso vai depender muito do momento que está sendo gerado, se está sendo gerado direto, 100%, né? O tamanho da estrutura, tá? Então, depende de vários fatores, tá? Então, pessoal, essa água, ela não tem nenhum vínculo com essa água do reator. Então, são partes totalmente distintas. O que entra em contato dessa parte do reator para o gerador de vapor é a tubulação, que ela também é totalmente protegida, tá bom? Geralmente, o que é utilizado como recarga dessa água, geralmente ou é um rio, ou é um lago, ou é um mar, que no nosso caso aqui é na Praia de Itaorna,
mas existem outros locais onde eu tenho uma companhia, né, de água que vai fornecer água justamente para repor o sistema. Tá bom? Então, essa parte eu chamo de circuito primário. Essa parte aqui eu chamo de circuito secundário, tá? E eu tenho essa outra etapa aqui que é chamada de circuito terciário, que é a última etapa, no qual eu já recebi essa tensão gerada e estou seguindo adiante por esse trajeto, tá bom? Então, repetindo, dentro dessa varetazinha eu vou ter mais ou menos na base de uns 200, dependendo do tamanho, né? Em Angra dos Reis, se eu me engano, são 235 caninhos esses aqui. Eu chamo de cano, mas o nome realmente técnico é vareta, tá? Que é justamente o elemento combustível, tá? A água dentro desse reator ele vai esquentar na casa dos 300 graus, tá bom? Só não vai virar vapor porque eu tenho essa pressurização. A água vai ser direcionada para um gerador de vapor, tá? Só que a água vai estar dentro da tubulação, então não vai ter nenhum perigo, tá? Porque muita gente vai perguntar, vixe, esse vapor está indo para a turbina, então vai acontecer da radiação ser espalhada. E não vai, tá bom? A água do gerador do vapor ela não entra em contato com a água do reator. Então, são partes separadas. Depois da turbina, o vapor vai ser condensado, vai virar líquido, né? A água que tem que ser utilizada, ela tem que ser extremamente pura para realizar o seu trabalho. E vai ser utilizada nesse circuito terciário aí, a água do mar, tá? Que também não tem contato com o reator. Então, essas partes aqui são totalmente separadas. Beleza? O reator nuclear, eu acho que dá para ver mais ou menos o tamanhozinho, tá? Que é esse reator. Só para a gente ver como o negócio é sério. É um trabalho delicado quando se vai trabalhar com reator, tá bom? Ele é utilizado nas usinas termonucleares, cuja função é a de controlar a reação da fissão nuclear, ou seja, a reação da quebra do urânio dentro do elemento combustível, ou seja, dentro dessas varetazinhas aqui, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se eu tenho um arquivo aqui para mostrar para vocês. Bem rapidinho, acho que é mostrando o reator também. Deixa eu ver aqui. A troca da tampa, tá? Eu tenho ver se eu tenho aqui no ponto para mostrar para vocês. Que é mostrando a troca que foi feita no reator de Angra 1. Para vocês verem como o trabalho é delicado, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Só ajeitar aqui. Aí a gente dá continuidade. Tá saindo a imagem da Eletrobras, pessoal? Tá. Tá, Show. dá pra ver, ok. Beleza, então vamos lá. Aqui é a troca da tampa do reator de Angra 1, tá bom? Eu peguei esse vídeo na internet só para mostrar para vocês como é feito esse procedimento e como é delicado trabalhar com esse segmento de energia. Angra 1 foi a primeira usina nuclear a entrar em operação no Brasil. Junto com Angra 2 e Angra 3, esta ainda em construção, compõe a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, situada em Angra dos Reis, estado do Rio de Janeiro. Inaugurada nos anos 80, Angra 1 gera energia suficiente para abastecer uma cidade com 1 milhão de habitantes. Para continuar operando com altos índices de desempenho e segurança, a Eletrobras Eletronuclear mantém um vigoroso programa de melhorias em Angra 1. Isso tem levado a usina a bater seguidos recordes de produção nos últimos anos, contribuindo para a extensão da vida útil da usina. Tudo dentro dos melhores padrões de segurança e de confiabilidade para o sistema elétrico brasileiro. Embora essa substituição não estivesse prevista no projeto inicial, a Eletronuclear decidiu realizá-la preventivamente. Mesmo não tendo detectado nenhum indício de degradação, descobriu-se que o material da tampa era sujeito à corrosão sob tensão. Além da tampa propriamente dita, também foram substituídos os mecanismos de inserção e extração das barras de controle. Diversas firmas nacionais e estrangeiras foram contratadas para dar suporte aos profissionais da Eletronuclear na operação de troca, que aconteceu nos meses de janeiro e fevereiro de 2013. Uma das primeiras tarefas realizadas foi a colocação da nova tampa dentro do edifício do reator.
Como a tampa montada tem cerca de 8 metros de altura, ela teve que entrar sem os mecanismos de acionamento das barras de controle. Foram realizados diversos ensaios com gabaritos de madeira para simular a passagem pela porta de equipamentos. Como as folgas são mínimas, é necessário que os trilhos estejam perfeitamente ajustados e nivelados. A nova tampa chegou do depósito provisório num veículo autopropelido. Somente esta parte pesa cerca de 37 toneladas. Um guindaste transferiu o equipamento para o sistema de trilhos. Os técnicos tiveram um cuidado especial com as partes mais sensíveis da tampa, especialmente as que fazem barreira de pressão e recebem os selos de vedação. Um processo de limpeza e a remoção de algumas interferências preparou a peça para a operação de entrada. As penetrações onde serão soldados os mecanismos de acionamento das barras de controle estavam protegidas por uma tampa metálica. Porém, algumas delas foram substituídas para diminuir ainda mais as dimensões do componente. Toda a operação foi monitorada constantemente pelas equipes de proteção radiológica. Como as folgas são mínimas, em alguns pontos com menos de 1 centímetro, todo o trabalho ocorreu muito lentamente. Qualquer choque poderia danificar as partes mais sensíveis da tampa. Após mais de 11 horas de trabalho, a nova tampa foi colocada no local onde serão montados os demais componentes. A montagem da nova tampa inclui a colocação de luvas térmicas nas penetrações onde serão fixados os 33 mecanismos de acionamento das barras de controle. Também foram instalados 4 tampões e 3 colunas de termopares. Como o espaço dentro do edifício do reator é muito pequeno, foram necessárias muitas manobras para posicionar corretamente cada um desses componentes. Cada mecanismo de acionamento das barras de controle foi alinhado precisamente antes de ser torqueado e soltado. O montador seguiu rigorosamente as etapas previstas no procedimento. Ele recebeu cada peça e a posicionou corretamente na respectiva penetração. Em seguida, rosqueou o mecanismo na tampa. Foi uma operação de muita precisão para evitar qualquer tipo de dano nas roscas. Após, os montadores verificaram o torque e examinaram as folgas existentes entre as peças. O próximo passo foi a instalação do cabeçote da máquina de soldagem. Todo este equipamento já tinha sido testado e qualificado anteriormente. O processo de solda utilizado foi o de tungstênio inerte gás, mais conhecido como TIG. Após a colocação do cabeçote, o montador liberava o equipamento para o soldador, que realizava o trabalho remotamente. O sistema de vídeo permitia visualizar perfeitamente todo o trabalho. Com um arco de solda aberto, o arame era fundido sempre com uma ótima qualidade de acabamento. Após a soldagem, foram realizadas inspeções visuais e testes com líquido penetrante, em busca de trincas ou fissuras na solda. Como estes mecanismos fazem parte da selagem do vaso, também foi feito um teste de pressão, para verificar a existência de algum tipo de vazamento. Na parte interna da tampa, na outra extremidade destas penetrações, foram instalados pequenos funis que servirão de guia para as barras de controle. Depois de montada, a nova tampa foi novamente movimentada e colocada no piso de operação do reator. Como a passagem é muito estreita, foram retiradas algumas interferências do caminho para facilitar a operação. Depois
Depois de retirada da cavidade do reator, a tampa antiga foi desmontada para poder ser removida pelo mesmo caminho por onde entrou a nova. Porém, alguns dos componentes, como as bobinas do sistema de indicação da posição de barras de controle, serão reutilizados e precisarão ser testados. Para o corte dos mecanismos de acionamento das barras de controle, foi utilizada uma fresa orbital. Todo esse processo foi exaustivamente ensaiado e os equipamentos qualificados previamente, buscando mais rapidez e precisão na execução da tarefa. Como existia um risco considerável de dispersão de partículas no ar, os trabalhadores utilizaram vestimentas com alimentação de ar externa. Depois de desmontada, a tampa antiga recebeu uma pintura especial para fixar possíveis partículas contaminadas. Além disso, também foi instalada uma blindagem protetora e uma cobertura plástica. A operação de retirada do edifício de contenção foi praticamente o inverso da realizada para a entrada da nova. Já do lado de fora, a tampa foi coberta com a mesma proteção metálica usada pela nova. Isso facilitou o içamento e a colocação no veículo autopropelido, que a levou para o seu local de armazenamento. Por precaução, todo o trajeto entre o edifício do reator e este depósito foi evacuado. Todos que participaram do transporte foram monitorados radiologicamente. Este depósito recebeu geradores de vapor substituídos em 2009 e já tinha espaço previsto para abrigar a antiga tampa do reator e as caixas, contendo os tubos dos mecanismos de acionamento das barras de controle. Já no piso de operação, foram realizadas as montagens dos últimos componentes da nova tampa. Foram instaladas as linhas de ventilação e as bobinas do sistema indicador de posição das barras de controle e colocados os parafusos de fixação no vaso do reator. Durante toda a operação, houve um cuidado muito grande com a exclusão de materiais estranhos na área da cavidade do reator. Uma grande barreira de andaimes foi montada com esta finalidade, desmontada apenas quando da colocação da nova tampa na cavidade. Antes da movimentação final para a cavidade, foram feitas as verificações finais do posicionamento dos parafusos e da limpeza da cavidade do silo. Também foram checadas as marcações que indicam o posicionamento correto da tampa no vaso do reator. Mais uma vez, a movimentação foi bastante lenta, mantendo sempre a tampa nivelada e alinhada. O encaixe das barras de controle, através das luvas térmicas das penetrações, é uma tarefa muito delicada. Agora que a nova tampa já foi fixada sobre o reator, restam apenas as montagens finais e os testes para que a usina possa voltar a operar. Então, realmente, o trabalho é delicado pra caramba. Trabalhar com elemento radioativo tem esse porém, né? A gente tem que trabalhar com todo o esmero do mundo. Aí, vamos lá. Continuando. É justamente aquela peça, né? Que vocês viram lá no vídeo. Tá bom? Então, o reator possui mecanismo que impede essa reação de maneira descontrolada, aproveitando essa reação para gerar energia elétrica. Então, ao mesmo tempo que o reator vai fazer o trabalho de reação em cadeia, realizando essa fissão, que é essa quebra daquelas pastilhas, dentro da vareta de combustível, ao mesmo tempo eu vou precisar ter mecanismo para tentar também controlar essa quantidade de reação. Tá? Os acidentes que aconteceram, em sua maioria, foram no reator, porque não conseguiu controlar de maneira eficiente a geração e ocorreu os acidentes como eu descrevi no início da aula. Os tipos de reatores, embora realizem o mesmo trabalho, tá bom? Vou passar aqui um pouco mais rápido, mas eu tenho reatores a água leve, reatores a água pesada. Esse reator a água leve,
é o que Angra 1 utiliza, esse tipo de reator, tá? Mas eu também tenho reatores a gás e reator refrigerado a metal líquido. Esse primeiro, que é o reator água leve, tá bom? Que é o tipo mais comum da gente encontrar, usam água comum para moderar e refrigerar os reatores. Lembrando que essa água a ser utilizada é uma água desmineralizada, justamente para não acontecer de entrar em corrosão com os componentes que compõem dentro, tá bom? A ideia é quanto mais pura, melhor. Quando estão em operação, se a temperatura aumenta, a sua densidade cai, e assim o seu efeito moderador e menos nêutrons são desacelerados para desencadear novas reações. O que vai fazer com que ocorra essa reação em cadeia é justamente pelo bombardeio desses nêutrons em cima do núcleo do urânio. O reator água pesada, ele utiliza um processo basicamente parecido, tá bom? A principal característica do reator de água pesada é o uso da água pesada como moderador e refrigerante. Então, é um tipo de água também utilizado para isso, tá bom? O combustível utilizado é urânio, assim como na água leve também, e todos os componentes. Todos os reatores utilizam esse combustível, tá bom? Eu tenho um reator a gás, que utiliza na forma de óxido de urânio enriquecido, introduzido com um tubo de aço inoxidável. Então, é um tipo de tubo diferenciado, e eu vou utilizar um tipo de gás, tá? O gás ele vai servir como um meio refrigerante. O meio refrigerante que a gente fala, ele vai tentar reduzir a questão da temperatura, tá bom? Que é a ideia principal de um reator, é simplesmente haver o controle e, ao mesmo tempo, refrigerar essa parte do reator para que ele não chegue a um valor muito absurdo. Princípio de funcionamento de maneira bem básica, tá bom? De maneira bem básica. Inicialmente, eu vou colocar o urânio naquelas varetas, tá? Que são chamados de elemento combustível. Então, eu vou colocar e vou empilhar um em cima da outra. Depois, o próximo passo, com a quebra, com a fissão, vai haver uma produção de energia térmica, o que quer dizer que vai aquecer. No sistema primário, a água é utilizada para resfriar o núcleo do reator, só que para aquela tubulação, ela vai levar um aquecimento para o gerador de vapor. E no gerador de vapor é onde, devido a esse aquecimento, o vapor vai ser criado, vai ser gerado, para realizar esse processo. Lembrando que no gerador de vapor eu também vou ter água, tá bom? Então, não tem nenhum vínculo da água do reator chegando ao gerador de vapor. O vapor produzido no sistema secundário é aproveitado para movimentar a turbina de um gerador elétrico, então aí já parte de um ponto muito similar a um sistema de termoelétrica convencional. O passo 4, o vapor dessa água é então transformado em água, ou seja, vai passar por um condensador que vai fazer esse trabalho, que por sua vez vai ser resfriado por um sistema de refrigeração de água. Esse sistema vai bombear água do mar, que é uma água fria. Essa água ela vai ser adicionada junto com essa água do condensador. Então, acho que dá para notar que dessa parte do secundário ou para a parte do terciário, é um processo praticamente igual de uma termoelétrica convencional. O processo diferenciado vai ser simplesmente no circuito primário, que é aquela parte que vai estar toda isolada, com vaso de contenção, né? E, embora o gerador de vapor esteja dentro, né, dentro daquele vaso de pressão, eu não vou ter nenhum contato com o elemento radioativo. Por fim, uma vez que gerou-se essa energia, uma vez que realizou todo esse trabalho, foi levado um valor de tensão para a subestação existente. Angra 1 eu tenho uma subestação, Angra 2 também eu tenho. Todo setor de geração ele precisa ter uma subestação para receber essa tensão que foi gerada e encaminhar para as linhas de transmissão. Tá bom? Aí vamos lá. Como é que funciona o processo? O Brasil possui a sexta maior, só que eu acho que está na sétima, acredito eu, tá? De reserva mundial de urânio. Ela é operada pelas indústrias nucleares do Brasil. A indústria nuclear do Brasil ela está vinculada à operação do Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, tudo parte do Poder Executivo, começa pela presidência, entrega a responsabilidade para o Ministério de Minas e o Ministério de Tecnologia e Ciência, que passa a responsabilidade para o setor nuclear, que no caso é o Instituto Indústrias Nucleares do Brasil, tá bom? Aqui é mais ou menos para a gente entender como é que é feito o sistema de capacidade instalada do Sistema Interligado Nacional.
ainda continuam sendo as usinas hidroelétricas, tá bom? Que demandam uma boa fatia desse bolo aí. Eu tenho o sistema de biomassa, que está entre 9%. O processo de biomassa ela é muito parecido também com a termoelétrica. Eu tenho o sistema carvão, que já parte para o sistema de termoelétrica convencional. Eu tenho o diesel. Eu tenho o setor eólico, que está com 8%. Eu tenho o setor a gás, então gás, diesel, carvão, óleo, todos eles participam do sistema de termoelétrica, tá bom? Aí eu tenho as pequenas centrais hidrelétricas, que está na base de 4%, né? E as usinas de hidrelétricas de grande porte, em torno de 60%. A nuclear está por volta de 1%, esses dados foram de 2018, né? Aqui no Brasil não cresceu, então é mais ou menos esse valor mesmo. O setor solar que está ganhando crescimento, né? O setor eólico também está crescendo bastante, principalmente ali no Rio Grande do Norte, ali em massa, tá bom? Em outras regiões que nós falamos como regiões litorâneas, tá bom? Pela estrutura do setor nucleoelétrico, então eu tenho a Comissão Nacional de Energia Elétrica, que vai obter o licenciamento. Quem vai fazer o trabalho de extração, de fornecimento, né? Vai ser o INB. Então, tudo vai partir da cabeça da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Eu vou ter a Eletrobras, que é o cabeça-chefe, que vai coordenar o programa. E eu vou ter as outras empresas que vão trabalhar vinculadas à usina de Angra 1 e 2. Tá? É mais fácil de controlar, porque nesse caso eu só vou ter essas duas empresas, tá? Em funcionamento. E como eu vou ter só essas duas empresas, essas duas usinas, então fica fácil dessas outras empresas realizar o seu controle, tá bom? No caso, eu já falei da INB, né? Que ela é sediada, ela tem na Bahia, mas ela tem também no Rio de Janeiro, ela tem em Minas Gerais, ela tem no Ceará, tá? Que no caso é Santa Quitéria. A Comissão Nacional de Energia Elétrica eu tenho em Angra dos Reis, lógico, que é onde tem a usina, mas eu tenho em Caetité, que é onde retirar desse minério. Eu tenho em Fortaleza, que fica ali na Aldeota. Eu tenho em Porto Alegre. E eu tenho em Resende, que é em Resende que vai começar o processo de beneficiamento do urânio, tá bom? O ciclo vai funcionar exatamente desse jeito. Primeiro, é retirado através do processo de mineração, tá? Depois, vai realizar um processo de conversão do urânio propriamente dito em hexafluoreto de urânio. Depois é realizado o que chamamos de enriquecimento, tá bom? Isotópico, porque o urânio ele é um elemento isotópico, tá bom? Eu não vou entrar aqui em questão do que é um componente isotópico, mesmo porque isso é coisa de química, tá bom? Essa questão de química eu não vou entrar em detalhe, tá bom? Mas isotópico, para quem não sabe, é um átomo que o núcleo ele tem o mesmo número atômico, tá bom? Então tem a mesma quantidade de prótons, mesmo número de prótons. Depois faz a reconversão para dióxido de urânio, que é o que realmente eu vou precisar utilizar para o fim de energia elétrica, de geração de energia elétrica. Eu vou ter, por consequência, a fabricação em formato de pastilha. Depois que eu faço esse trabalho em formato de pastilha, ele vai passar por uma retificação, né? Porque eu vou precisar que as pastilhas elas tenham todas o mesmo tamanho, tenham todas a mesma dimensão, mesmo porque ela vai dar justinho naquelas varetas, tá? Depois que é fabricada essa pastilha, né? É feita a fabricação do elemento para, por fim, chegar à usina de Angra dos Reis 1 e 2 ou em qualquer outra usina por aí. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a Rússia estava preparando a primeira usina nuclear flutuante. Ela ia ficar embarcado, né? Ele ia ficar tipo no navio, tá? Eu não sei se está em operação, funcionando, mas a Rússia estava fazendo esse trabalho de ser a primeira, né? A primeira usina nuclear flutuante do mundo. Qualquer coisa vocês dão uma pesquisada na internet, tá? O ciclo do combustível só tem uma observaçãozinha aqui, tá? Aqui tem Angra 1, 2 e 3. Angra 3 ainda está em processo de construção. E a usina de conversão em construção no Canadá. Hoje o trabalho é feito aqui no Brasil, tá? Caetité, feito todo aqui. Processo de enriquecimento, tá bom? A fábrica dos elementos combustíveis e assim por diante.
Os riscos aos funcionários é porque, como eu vou trabalhar com elemento radioativo, requer uma atenção muito grande, mesmo porque, como eu vou trabalhar com material radioativo, né, exposto à radiação, tem que se trabalhar com cuidado. Quem vai adentrar a parte do reator tem que ser realmente uma equipe especializada, não é todo mundo que pode entrar lá para fazer o serviço. Também não quer dizer que quando ele entrar no reator, ele vai atingir a radiação. Mas é um local onde vai estar contido o elemento radioativo dentro das varetas, que mesmo que estejam protegidas, pode acontecer, não quer dizer que vai acontecer, uma coisa raríssima de acontecer, de emissão de alguma radiação, né? É tanto que o técnico, ele antes de entrar no reator, ele passa por um processo de medição, tá? Do seu corpo, né, para verificar se ele recebeu alguma radiação, e quando ele sai, né, ele fez alguma manutenção, fez algum trabalho, depois que ele saiu, ele passou pelo mesmo processo de medição para verificar se ele adquiriu essa radiação ao longo do tempo, tá? É como se fosse tipo um crachazinho, uma fichinha, tá? Tem como se fosse o formato de um crachá, mas é uma peçazinha que consegue medir a radiação do corpo. E, por exemplo, eu tenho um funcionário... Oi, Iris. Falou? Iris levantou a mão, pode dizer. Então vamos lá, continuando aqui, tá? Professor, Oi. Iris, fala, boa noite. Vai lá, boa noite. Só uma perguntinha. Esse processo da geração nuclear, ele gera um resíduo, né? Exato. Aí, atualmente, como é que é feito esse descarte desse resíduo? Pronto, vamos lá. Esse descarte, né? O Brasil ainda não deu destino a esse lixo. Mas, conforme eu tinha dito, tá? Os rejeitos utilizados, pelo menos eu estou falando aqui no nosso caso, nosso país. Esses rejeitos, eles estão guardados, tá bom? Numa espécie de piscina, dentro de um tanque, todo selado, tá? Tem todo o cuidado. Assim, a preocupação, acredito que não está sendo assim tão absurda e tão grande, porque como é uma quantidade pequena para muita energia liberada, então de 85 para cá não tem essa quantidade absurda de rejeitos, não, né? Mas estão todas guardadas, né? E tem uma hora ou outra eles têm que dar descarte, né? Só que a gente não pode jogar fora como a gente joga qualquer coisa, tá bom? Quais são as vantagens de se trabalhar com energia nuclear ou na construção, tá? Como vantagem, eu tenho não utilização de combustíveis fósseis, né? Nós vimos na aula passada que para utilização da geração termoelétrica convencional, eu tenho óleo diesel, eu tenho borra de petróleo, eu tenho, no caso, carvão mineral, né? Eu tenho gás natural. Para esse sistema, eu vou utilizar simplesmente o urânio. Então, o elemento principal a ser utilizado para a geração de energia nuclear é o urânio, tá? É um recurso alternativo de geração de energia, onde existe a inviabilidade de usina hidrelétrica. Conforme eu tinha dito, tinha um projeto para ser construído uma usina em Santa Quitéria, aqui no Ceará, só que ficou por isso mesmo, não deram em andamento, não. Assim, não, né? Ficaram só no papel o projeto, tá bom? Mas é uma forma alternativa, querendo ou não. Produzem uma quantidade reduzida de poluição no processo de geração de energia, então a quantidade de emissão de poluentes é muito inferior, se você levar em consideração um comparativo com as termoelétricas convencionais, tá? A termoelétrica comum, com certeza, emite muito mais dióxido de carbono na atmosfera, tá? Grande disponibilidade de urânio na Terra, então a gente já tem um outro ponto positivo, porque eu não preciso comprar esse urânio, certo? Eu simplesmente vou fazer esse trabalho de extração do urânio que eu tenho aqui no nosso país. Eu retiro e faço todo o processo aqui mesmo, de beneficiamento, de maturação, de estufa, de retificação para transformar em pastilha, virar pó, aquela coisa. Então, nós somos independentes com relação a isso. Eu tenho grande disponibilidade de urânio na Terra. Eu não vou precisar dessa quantidade também de urânio, mesmo porque é muita energia para pouco material utilizado, né? É 1 centímetro a pastilha, para vocês terem uma ideia.
pastilhas aí de 1 centímetro vão ser empilhadas uma em cima da outra, né? E vai acontecer a quebra dessas, né? Vai ter vou falar grosseiramente falando, né? Uma pancada nessa vareta que vai bater e vai quebrar cada pastilha, e na quebra dessa pastilha vai gerar essa reação em cadeia, vai esquentar bastante, e o pressurizador vai manter a água e vai levar esse aquecimento para o gerador de vapor para fazer todo o seu processo. Outro ponto positivo é que eu não dependo de nenhum fator climático, né? Eu não, para que tenha urânio na Terra, não precisa chover nem precisa fazer sol, né? Ele é um minério, ele se encontra lá. Para a usina hidrelétrica, eu tenho isso como um ponto negativo, porque eu necessito que chova para que tenha água para alimentar a barragem, para que eu consiga gerar alguma coisa, tá? Então, por exemplo, uma termoelétrica comum, no qual eu vou utilizar o petróleo, é independente de fator climático. Para a usina nuclear, da mesma forma. Então, é independente de chuva ou independente de sol, eu vou ter urânio lá à disposição para mim. Aí vamos lá, desvantagem. Como desvantagem, eu tenho o destino do lixo. A Iris comentou comigo agora há pouco, né? Oi, Moisés. Falaste? Então vamos lá. Moisés assinou, levantou a mão. Já coisa pode me interromper, Moisés. Então, o destino do lixo, né? A gente tinha comentado sobre essa questão do destino do lixo, está bem guardado, sim, está seguro. Só que uma hora ou outra eles vão ter que dar descarte, né? Porque é gerado todo ano, né? Não é uma coisa que a usina vai ficar parada durante 1 ano, 2 anos. Não, ela funciona. Angra 1 e 2, ela funciona direto, tá? Desde que começou a ser liberada para geração. Eu tenho um custo mais elevado com relação à construção, tá bom? Para vocês terem uma ideia, a Angra 3 vai custar na casa dos bilhões para ser completada a sua obra, porque eu vou trabalhar com componentes caríssimos, né? Reator, elemento combustível, gerador de vapor, então são elementos muito caros. Então, custa caro para construir uma usina. Bom, eu tenho riscos de acidentes nucleares. Fukushima, no Japão, é um exemplo deles, né? Usina de Chernobyl é outro. O Three Miles, que fica nos Estados Unidos, também é outro. Eu não sei nem se... Eu acho que não funciona mais, não, essa usina. É uma das mais antigas que tem, estava em operação. Problemas ambientais devido ao aquecimento de ecossistemas aquáticos pela água de resfriamento dos reatores. Então, alguns pontos negativos, tá bom?